Estamos aqui, o Laboratório Crono hoje conta com a presença do Alberto, tá? Que é do Banco do Brasil, que é uma pessoa que eu conheço há algum tempo e que tem uma bagagem muito grande como profissional e como pessoa. E é isso que a gente vai falar aqui com vocês. Então, Alberto, fala um pouco pra gente quem é o Alberto, tá? Profissionalmente, pessoalmente, o que você quiser. Conta pro pessoal exatamente quem é você, tá? Bom, Cosmo, primeiro obrigado pelo convite, bom te reencontrar, a gente se conhece há muitos anos mesmo, né? Eu fico feliz de poder aqui bater um papo contigo sobre alguns assuntos que possam inspirar e contribuir na jornada de outras pessoas. E também, muitos me conhecem no banco como Betinho, fique à vontade de me chamar de Betinho se precisar, se escapar, não tem problema não, tá? É até estranho quando me chamam de Alberto aqui no Banco do Brasil. Bom, eu sou catarinense, eu tenho 23 anos de Banco do Brasil. Comecei, como todos os funcionários do banco, numa agência no interior do estado de Santa Catarina e acabei fazendo minha carreira praticamente toda no varejo. Trabalhei em, acho que, umas 10 cidades diferentes, em praticamente todas as funções que existem no varejo do banco. A progressão da carreira normal, assistente de negócios, gerente de relacionamento, gerente geral de agência. Em 2012, eu fui morar no Pará, para assumir uma função na superintendência do Pará. Foi uma experiência transformadora, não só profissionalmente, mas de vida. Eu acho que eu saí de uma espécie de bolha que eu vivia no interior de Santa Catarina. Eu posso dizer que eu não conhecia o Brasil até viver no Pará. Conhecer o Brasil não é viajar umas férias no litoral, num resort no Nordeste, né? Conhecer o Brasil é você de verdade viver mesmo num lugar diferente. Aquela experiência foi transformadora para mim, foi muito rica. Eu fiquei 3 anos no Pará. Depois acabei mudando para o Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo. E durante essa jornada toda eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa que investe muito na gente, que praticamente tudo que eu estudei na minha vida foi com o apoio do Banco do Brasil, a minha faculdade, as minhas pós-graduações, todos os cursos externos de formação de executivo, todos os cursos preparatórios, certificações legais, tudo isso o banco investiu muito em mim e felizmente consegui ir casando as possibilidades de carreira, a mobilidade que a vida me permitia, de morar em várias cidades, com uma verdadeira paixão pelo que faço, né? Eu realmente gosto muito do que faço, eu consigo enxergar que o propósito do banco é muito correlacionado com o meu propósito de vida, e isso acabou que foi somando, aliás, multiplicando as potencialidades e me permitiu, nos últimos anos, assumir funções estratégicas no banco. As minhas últimas 2 posições foram o head da área de micro e pequenas empresas do banco. Eu fiquei 1 ano e meio. Antes disso, fui superintendente regional, mas as últimas 2, que são acho que as mais relevantes, eu fui o head da área de micro e pequenas empresas, que definia estratégias para esse segmento, que o famoso composto de marketing do banco para o segmento, né? O que a gente vai distribuir, onde a gente vai distribuir, com que preço a gente vai distribuir. E agora, desde junho, eu assumi a diretoria comercial de alto varejo do banco. A sede dela fica em São Paulo, eu voltei para São Paulo agora, mas na verdade eu digo que um diretor comercial de qualquer empresa, o último lugar que ele está é na sede da empresa, né? O diretor comercial, ele está próximo de clientes, ele está próximo do seu time, e eu tenho um time de colegas no Brasil todo, então eu paro muito mais tempo viajando, visitando meus prefixos de clientes em eventos, em outras oportunidades, do que em São Paulo mesmo, ou em Brasília. Eu sou hoje responsável pela área comercial de alguns prefixos que no banco a gente chama de especializados, gerenciados, né? Então eu cuido de todas aquelas, quando vocês veem na rua, aquelas agências estilo. Eu cuido dos escritórios digitais exclusivos, dos escritórios leves, das agências estilo investidor, que é focado no perfil quase private. Eu também sou responsável pelas agências empresa, que são responsáveis pelo relacionamento de clientes que faturam entre 1 e 50 milhões nas grandes cidades. Também tenho algumas agências especializadas em agronegócios. Então, no geral, são esses 6 perfis que estão hoje debaixo
da nossa diretoria comercial. Eu tenho um par que fica em Brasília, que é um diretor comercial de varejo também, que ele acaba cuidando daquelas outras agências de rua, as placas amarelas que a gente vê na rua. Então a gente acaba dividindo para a gente poder ter um foco maior nas potencialidades de cada um dos nossos tipos de clientes. Então essa é a minha jornada, 23 anos, praticamente meu único emprego, aliás, na carteira, meu único registro na minha carteira, 23 anos, e como vários colegas de banco, fiz minha família aqui dentro, fiz meus amigos aqui dentro, tive a alegria de morar em vários lugares e poder dizer que hoje tenho amigos em vários lugares, então eu considero assim, até aqui, eu ainda tenho muito tempo pela frente, né? Tenho só 42 anos, mas considero que já sou muito realizado com tudo que eu conquistei e tudo que o banco me proporcionou até aqui, das pessoas que eu pude conhecer no caminho, clientes que eu pude colaborar no caminho, então estou muito feliz com o que está acontecendo na minha vida até agora. Primeira coisa que eu quero falar é exatamente isso para as pessoas que estão ouvindo. Empreender não é só empresariar, ir para o lado empresarial. A gente pode empreender numa carreira. E o Betinho, não adianta que eu vou falar errado, então é melhor eu já ir para o Betinho mesmo. Fez exatamente isso com a carreira, e ele acabou de mostrar isso, tá? Mas tem um outro lado que eu sei que você gosta muito, que é essa disponibilidade sua e essa sua visão sobre a MPE, sobre as possibilidades que o mercado tem para quem vai empreender. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, já que você passou esse período lá, fala um pouquinho para a gente como você vê o mercado de MPE hoje. Bom, primeiro é importante reforçar esse ponto que você colocou, né, Cosmo, que a gente pode empreender realmente, não é só abrir um negócio, né? Eu afirmo que em alguns momentos da minha carreira apareceram oportunidades que aceleraram um projeto que eu já tinha, mas as coisas sempre foram muito planejadas, muito organizadas. Eu mirei alguns objetivos para minha carreira e mirei e identifiquei exatamente o que eu precisava fazer para alcançar aquilo, né? Então, as coisas não vão acontecendo naturalmente, assim. Pode até, de vez em quando, uma coisa ou outra contribuir na sua vida, mas eu assim, talvez pela minha característica, eu planejei muito, assim, sabe? Eu olhava exatamente o que eu tinha que ter de skill, o que eu precisava fazer de cursos, em que posição que eu precisaria estar para ascender na função que eu gostaria. E isso, quando a gente olha hoje, parece fácil, né? Mas é uma construção de 23 anos, muito bem planejada. O segmento da micro e pequena empresa, eu sou um apaixonado, tá, Cosmo? Eu trabalhei muito tempo com a micro e pequena empresa. É um segmento que representa hoje cerca de 60% dos empregos formais do Brasil, que movimenta grande parte das pequenas cidades, porque às vezes a gente está num grande centro, né? Você tem grandes empresas, você tem aquele pessoal que gera milhares de empregos, mas quando você roda o Brasilzão e mora em cidades pequenas, como eu já vivi, em cidades de 14 mil habitantes, o que movimenta uma cidade dessa é a micro e pequena empresa. Então eu sou um apaixonado pelo segmento. O brasileiro, ele é um empreendedor nato. Muitas vezes, antes de ter um CNPJ, ele já é um empresário, né? A gente sabe que esse é o processo, a pessoa começa a empreender, às vezes, antes mesmo de formalizar o negócio dele. Inclusive, temos negócios de sucesso que ainda não são empresas formais. Eu acredito que a gente vive um campo fértil para o empreendedorismo no Brasil, com as dificuldades que todo país tem, né? Eventualmente algum setor pode estar no momento melhor ou pior, a gente tem que estar sempre tentando olhar estrategicamente o mercado para entender se aquilo que a gente está procurando para o nosso negócio, aquilo que eu estou pretendendo empreender, vai ter uma chance maior ou menor de sucesso. Aí depois a gente pode até falar um pouco sobre Sebrae, que é uma pauta importante para mim também, mas eu considero o Brasil um campo fértil para o empreendedorismo, né? A gente é um país com 200 milhões de habitantes, com necessidades totalmente distintas, em regiões distintas, de pessoas distintas, então eu acredito que a gente tem um monte de oportunidades para o empreendedorismo. E aí eu vou elaborando mais conforme as perguntas para tentar ajudar quem está pensando nessa jornada, tá? O que eu aconselharia para quem está na jornada de empreender. Eu vou te fazer uma pergunta exatamente porque você falou disso. Eu tenho uma visão muito clara de que o que movimenta o Brasil, principalmente as pequenas cidades, tá?
é o microempreendedor. É aquela lojinha que está ali, aquela lanchonete pequena, e isso, às vezes, passa despercebido, porque todo mundo só olha para o grande empreendedor. Só que ele não está em todas as cidades. O microempreendedor está em todas. Se você pudesse falar um pouco mais disso, eu acho que é valorizar esses profissionais para que eles entendam que eles movimentam uma cidade, eu acho que é muito legal. Se você pudesse falar um pouco. Assim, Cosmo, eu sou tão crente nisso que você falou, que nós no banco nós temos já há 6 anos um programa chamado MPE Week, que neste mês do empreendedor, que é outubro, a gente busca levar ofertas dos pequenos empreendedores às comunidades, tá? Para a gente reforçar na comunidade a importância de comprar do pequeno, né? Comprar daquela loja da rua dele, comprar do comércio de bairro, porque, como eu disse, para início de tudo, ele gera 60% da economia, dos empregos, 60% dos empregos. E eu já morei em cidades de interior mesmo. Como você falou, não tem uma loja de uma grande rede, por exemplo. Não existe um supermercado de uma grande rede. Numa cidade de 14 mil habitantes, praticamente todo o movimento da cidade são feitos de pequenos empresários. Né? Mesmo o dono do supermercado é um pequeno empresário numa cidade dessa. É a dona da lojinha, é a dona da outra, da boutiquezinha, é o cara que tem uma pequena clínica pet. Nessas cidades são esses, eu chamo de guerreiros, empreendedores, que movimentam. E a grande maioria das cidades do Brasil. Né? Só você colocar lá, procura um pouco no Google, joga assim, tamanho das cidades, população das cidades. A grande maioria das cidades do Brasil são cidades com menos de 20 mil habitantes. Então, o que movimenta, o que gera emprego nessas cidades são esses pequenos empresários. Quando a gente pensa no ciclo do dinheiro, né, eu lembro quando eu fui gerente de uma cidade dessas, eu era gerente geral. Chega na semana do pagamento do INSS, é uma semana muito importante na cidade, né, porque os aposentados vão até o banco para sacar o seu salário, e esse dinheiro gira na cidade, graças ao pequeno empresário. Né? Porque o aposentado do INSS, ele está precisando comprar alguma coisa, ele vai na farmácia. Até é engraçado, né? Nessas pequenas cidades você não vê redes grandes de farmácia, né? Você vê aquela famosa farmácia tradicional de farmacêutico, né? O cara que tem a farmácia do nome dele, da família. Então o aposentado vai na farmácia, vai no mercado, vai na loja, compra alguma coisa para algum familiar, o dinheiro acaba girando na cidade e isso acaba fazendo com que a cidade se desenvolva, né? Então eu acho que uma das principais importâncias do pequeno empresário é isso, essa manutenção desse emprego na pequena cidade, senão tá daqui a pouco todo mundo indo para o grande centro, aumentando ainda mais essas massas gigantes de população, como tem a cidade de São Paulo, por falta de oportunidades de emprego numa cidade lá no interior de São Paulo, por exemplo, de 20 mil habitantes. Então, acho que ele é fundamental para isso. E sem esquecer também, né, Cosmo, muitas das grandes empresas de hoje também foram pequenas empresas algum dia. Né? Vamos colocar fora multinacional aqui, porque daí são histórias mais longas, mas se você olhar algumas das grandes empresas hoje também, algum dia foi um pequeno empresário. É que as coisas acabaram dando tão certo que hoje virou um grande, mas a gente pode estar falando aqui para um grupo de pequenos empresários que daqui a uns 10, 15 anos pode estar já num desses patamares aí de empresas do segmento que a gente chama no banco do segmento atacado, grandes empresas. Eu gostei muito do que você falou e eu vou trazer isso para dentro de uma grande cidade, das comunidades. A gente isola muito e não fala, mas as comunidades, por exemplo, numa cidade como São Paulo, elas têm um potencial igual de uma pequena cidade, porque às vezes elas estão até distantes dos grandes centros da capital, tá? Das capitais em geral. E elas, dentro delas, elas também fazem girar a economia. Eu lembro que o banco foi o primeiro a colocar uma agência dentro de uma comunidade, que acho que foi Paraisópolis, né? E exatamente, mas assim, se você olhar, a comunidade em si também é um giro de empresas, de possibilidades e de negócios. Como você vê isso daí? Você acha realmente que isso é uma oportunidade? Não, é perfeito o que você falou. Na verdade, tanto a comunidade como alguns bairros também, né? Eles acabam tendo uma característica de uma pequena cidade dentro da grande cidade.
né, você acaba, de certa forma, tendo muitas semelhanças, assim, a pessoa acaba consumindo ali dentro, acaba trabalhando ali dentro, quando você vê, ela tem uma vida, você mora onde? Eu moro em São Paulo, mas você acaba tendo uma vida onde você passa 80% do seu tempo naquele local, ou na comunidade, ou no bairro que você vive, e mesmo nesses locais, a participação, a importância do pequeno empresário é super relevante, né? Porque você também, nesses locais, você não vai ver uma grande rede de supermercado, uma grande rede de farmácia com o estabelecimento dele lá. Acaba que fica, muitas vezes, o pequeno empreendedor, formal e informal, suprindo uma necessidade de consumo da população ali, né? A pessoa vai sair, vai andar 40 minutos de casa para comprar alguma coisa, então eu acho que é na mesma linha. O pequeno empreendedor nesses locais acabam fazendo o mesmo papel, ou muito semelhante, daquele empreendedor que está instalado numa cidade pequena no interior do Brasil. Ele acaba virando um mini ecossistema dentro do grande ecossistema da grande cidade. Você falou uma coisa que eu acredito muito, que é o planejar, tá? Além disso, ontem eu vi na televisão uma coisa que me preocupou muito, que foi em relação à educação, que os jovens não estão procurando mais a universidade, ou estão fazendo universidades que estão online, mas que não têm as mesmas características anteriores, tá? Nós somos de uma época em que as pessoas tinham que planejar, tinham que desenhar o que queriam e que queriam estudar para poder atingir lá. Existe um mal que eu considero hoje, que que o conhecimento ainda continua sendo a sua maior bagagem. E muitos jovens estão indo por um caminho que eles desconhecem, que é o conhecimento que vai fazer ele crescer, que vai fazer ele entender o que é um planejar, uma carreira, o que ele vai fazer no futuro. Então eu queria que você falasse um pouco exatamente com o jovem empreendedor que está aí, que é sobre as necessidades que a gente tem de crescimento mesmo como profissional para poder atingir objetivos, porque parece que muita gente está esquecendo que isso é importante. Cosmo, assim, eu tenho certeza assim, que a educação, a busca de conhecimento, ela é transformadora na vida das pessoas. Antes de ontem, eu terminei de ler um livro de uma autora que é de Ruanda. O nome dela é um nome bem difícil, até eu não consigo nem soletrar, é Mukasonga, tá? Scholastic Mukasonga. E ela nasceu em Ruanda nos anos 60, e Ruanda, acho que alguns sabem, passou por um conflito lá entre etnias, que foram talvez das histórias mais tristes, dos momentos mais tristes da história recente da humanidade. Então, inclusive em 94 tem um filme que retrata, o chamado Hotel Ruanda, onde uma etnia Hundu, eles mataram quase 1 milhão de Tutsis, que é a outra etnia. Foi um massacre mesmo, étnico. E essa autora aqui, ela sobreviveu, escapou, ela mora na França hoje, ela tem uma vida, né, de sucesso, apesar da infelicidade, porque ela perdeu 37 familiares nesse massacre, mas ela e o irmão dela, que virou médico, que trabalha no Senegal, só conseguiram escapar porque o pai deles sempre acreditou, morando naquelas tribos no interior da África, tá? O pai deles sempre acreditou que era por meio de estudar que eles iam conseguir ter uma vida melhor. E aí ela conseguiu escapar disso, porque estava, né, estudando numa outra escola, tal, e hoje ela consegue também, graças ao estudo, apoiar pessoas que passaram por aquele sofrimento. E a gente vê assim inúmeras histórias de como o conhecimento transformou a vida da pessoa. Dentro do banco nós temos inúmeras histórias, né? Nós temos colegas do banco, assim, gente, que com muito orgulho, né? Mas são pessoas que vieram de muito baixo mesmo, mas que os pais incentivaram o estudo, buscar se capacitar, buscar se preparar, e hoje estão exercendo funções executivas no banco, estão exercendo funções de direção no banco, mas porque não abandonaram a busca do conhecimento. O conhecimento hoje é fácil de se conquistar, todo mundo tem um celular, você consegue buscar conteúdo em internet, isso muito da gente, nós temos que fazer esse papel, e principalmente quem é pai, então, gente, assim, tem que incentivar mesmo os filhos nisso, porque a educação, ela é transformadora, ela faz a vida mudar. Ela vai fazer você ter uma gestão melhor da sua carreira, ela vai fazer você ter uma gestão melhor do seu negócio, ela vai fazer você ter uma gestão melhor das suas finanças,
ela vai fazer você ter uma gestão melhor da sua saúde, das suas relações. Então, eu realmente incentivo todo mundo assim, a procurar conhecimento do formato que entender mais agradável para si. Hoje é multimídia o conhecimento. Se você gosta de ler, você consegue achar livros muito baratos na internet. Se você é mais de filme, você pode procurar, eu quero lista de filmes para tratar sobre estratégia. Tem sites que te dão isso. Lista de filmes sobre liderança. Tem sites sobre isso, tem podcasts, tem canais no YouTube. Enfim, o conhecimento está super disponível. Às vezes a gente tem que até ter um cuidado de filtrar, mas a gente só não pode não procurar ele. Isso é sem fim, tá? Não existe um dia, eu já atingi um patamar que eu já sei o que eu preciso. Não adianta, é sem fim. Tem que continuar buscando conhecimento que vai ajudar em tudo na vida. E inclusive, talvez principalmente, nessa arte de empreender. A gente defende muito no Crono a ideia da informação virar conhecimento e conhecimento virar sabedoria, que é quando você consegue usar o conhecimento para fazer alguma coisa diferente, inclusive no empreendedorismo, né? Essa é a defesa do Crono dentro do que a gente se propõe a fazer. Como você enxerga isso da gente, o conhecimento possibilitar a sabedoria, que é usar aquilo que você descobre hoje com esses milhares essa informação tão disponível, tá? Como você enxerga esse trâmite? Você concorda com isso, que é a importância de você ter conhecimento para poder gerar um negócio, gerar uma carreira, gerar uma vida nova? Como você enxerga isso? Não, eu concordo muito. Inclusive, eu acho que é o que vai muito nos diferir das máquinas, né, Cosmo? Porque acho que eu travei? Não, ok. A gente discute muito isso, né, sobre inteligência artificial. A máquina tem uma capacidade enorme de analisar dados, processar dados. Ela consegue estudar coisas e informações que nenhum cérebro humano consegue. Isso é fato, tá? Então, a gente no banco e na sociedade como um todo, a gente acredita muito no potencial da máquina para tratar informações e até, de certa forma, inteligente, tomar caminhos, decisões inteligentes. Mas o que a gente não acredita é que a máquina vai substituir a capacidade humana, que é da sabedoria, que é o que você falou, que é o que você conseguir acumular esse conhecimento, juntar com as suas experiências de vida, com a sensibilidade, né, com a emoção, com a empatia, juntar inteligência e sentimentos para que a gente possa ter a sabedoria, para que você possa, na gestão do seu negócio, por exemplo, refletir se de repente que um dado está te dizendo para fazer, se é realmente a melhor decisão naquele momento. Né? Assim, mas será que o meu cliente está indo para esse caminho mesmo? Quais são as transformações da sociedade que podem impactar o meu negócio? Então, essa jornada de busca de conhecimento, de acumular informações e tudo mais, isso o computador pode nos ajudar, a gente também faz como seres humanos, mas eu acho que o grande diferencial que essa jornada nos proporciona é a gente atingir essa etapa da sabedoria, né? Por isso que a gente brinca que a sabedoria, às vezes, a tendência é que com a idade você eleve isso, né? Porque você vai juntando realmente com situações de vida que você começa a perceber que, de repente, aquilo ali não seja a melhor ação a se tomar naquele momento, que é melhor dar um tempo, respirar, ou então que precisa acionar urgente alguma coisa, porque você percebeu pela tua sabedoria que é hora de fazer alguma coisa diferente. Então eu acredito muito mesmo nessa jornada que você comentou. Eu acho que repito, que vai nos diferenciar, colocar num patamar acima das máquinas. Betinho, infelizmente a gente tem tempo na internet, a gente não pode passar muito, porque senão o pessoal não nos assiste, tá? Queria te agradecer muito pela participação, deixar aberto para você dar uma finalização como você quiser, tá? Que eu acho que agregou muito para o pessoal, eu acho que a gente falou exatamente no ponto pro empreendedor, tá? E para a pessoa, realmente, porque a pessoa tem que enxergar a importância dela dentro do negócio, tá? E eu queria que você finalizasse com o que você quisesse agora.
Cosmo, eu queria agradecer o convite, eu queria reforçar, né, a disposição do banco de apoiar os empreendedores na jornada deles. Eu mergulho muito do nosso propósito, que é de ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Eu mergulho muito de olhar para trás e ver empreendedores que começaram um relacionamento com o banco com 2 empregados e hoje tem 200, 300 empregados e que a gente participou dessa jornada, muitas vezes de forma consultiva, ajudando o empreendedor a tomar decisões. Eu queria reforçar para o empreendedor aqui que nessa jornada de conhecimento eu acho uma ferramenta importantíssima, uma entidade importantíssima de apoio a vocês, o Sebrae. Eu fui conselheiro do Sebrae, eu sei o papel nobre que o Sebrae tem também de apoio ao empreendedorismo. A mortalidade de empreendedores, mortalidade que eu digo de negócios, né, de negócios que passam pelo Sebrae é muito menor de quem não faz. O Sebrae ajuda vocês a fazer um plano de negócios, ajuda a enxergar um pouquinho melhor as forças e as fraquezas do negócio, os cuidados que você tem que ter para evitar alguns erros comuns, infelizmente, de gestão de caixa, gestão de estoque, enfim. Então, procurarem o Sebrae, eu acho que eles conseguem, neste mundo do empreendedorismo, também apoiar muito a gestão de vocês e desejar muito sucesso aí a quem nos assistir na jornada de empreender. A gente sabe da batalha diária de vocês, mas perseverem, lutem, acreditem, eu reafirmo, vocês são o que movimenta, né, a nossa economia, que gera emprego. Então, muito sucesso na jornada de vocês e contem sempre com o banco porque vocês precisarem desse caminho, tá bom? Super obrigado, velho. Um abraço, Cosmo, tudo de bom, tá? Até mais. Tudo.